Bom dia, turma! Firmeza total? Então, bora lá para o nosso devocional, porque hoje nós temos uma mensagem incrível que vai falar sobre a questão da maturidade. E o tema é Maduros na Fé. Bom, junho chegou, primeiramente que seja um mês novo, um novo ciclo, novas oportunidades e que seja um momento de construção das nossas bênçãos, um momento de progressão, de progresso, onde nós possamos subir mais um degrau na escada do nosso desenvolvimento. Beleza, turma? Então vamos lá. Quando a gente fala de questão de maturidade, eu percebo que maturidade requer responsabilidade, né? Maturidade requer respeito, maturidade requer humildade, maturidade requer também compromisso, porque quanto mais eu me comprometo com algo, mais eu me encho acerca daquilo e maior se torna a minha capacidade de resolver aquilo que eu me comprometi. Maturidade requer entrega, maturidade requer obediência e uma pessoa madura, ela faz o que tem que ser feito. Uma criança, ela faz o que quer. Uma pessoa madura, ela faz o que tem que ser feito. Então, quando nós falamos de maturidade, nós estamos falando, acima de tudo, de uma pessoa que tem, além de todos esses requisitos que eu te falei, é uma pessoa que está extremamente comprometida com a verdade, com o desenvolvimento, com o crescimento, com o pré-requisito a qual ela se predispôs a conquistar, certo? E uma pessoa que tem maturidade, ela se alegra com os alegres e ela está disposta junto com os dispostos, porque a função de uma pessoa madura é se fortalecer a ponto de ser uma fortaleza para as pessoas mais fracas que estão à sua volta. A maturidade é quando eu já não vivo mais com medo do que me acontece, mas eu crio condições para que eu consiga agir na direção do objetivo que eu almejo. Ter metas claras é maturidade. Ter um ponto B na vida é maturidade. E quando eu aprendo de fato onde eu estou hoje, onde eu quero chegar e construo um ponto, uma estratégia, um caminho para chegar nesse objetivo, eu passo a assumir a responsabilidade pelo meu destino. E eu passo a direcionar a minha vida na direção daquilo que eu almejo, do meu crescimento, do meu desenvolvimento. E tudo isso requer e pressupõe maturidade, certo? E é assim que nós também esperamos para com os nossos filhos, sejam filhos biológicos e sejam filhos espirituais, que aprendam o caminho da verdade e não se desviem. E nós vemos aqui no nosso devocional de hoje que Paulo, na verdade, ele está fazendo um elogio aos romanos, né? E ele está informando a sua alegria, ele está demonstrando que está uma pessoa muito alegre. Por quê? Porque essas pessoas conseguiram crescer na fé e atingir um nível de maturidade capaz de serem verdadeiros representantes do reino naquele lugar. E aí, você também pode imaginar a alegria e a satisfação do apóstolo Paulo em escrever essas palavras, podendo dirigir-se à igreja em Roma feliz porque os irmãos cresceram na fé. Da mesma forma, a gente também poderia trazer essa pergunta para o nosso dia de hoje, né? Nós podemos nos alegrar com aquilo que nós vemos no nosso dia a dia, com as manifestações de fé, com as ações dos nossos irmãos, com todo o trabalho que a nossa igreja executa? Claro que sim, porque nós estamos numa igreja família, numa igreja que cresce, numa igreja que se desenvolve. Nós estamos numa comunidade de pessoas que estão predispostas a fazer o bem, a andar em amor, a seguir o verdadeiro, a aplicar aquilo que a palavra nos pressupõe, aquilo que a palavra nos oferece como mandamento, e aquilo que nós temos como fundamento. E quando nós vivemos com base na palavra, consequentemente, nós tendemos a amadurecer cada vez mais, a conquistar cada vez mais,
porque essa palavra é a fonte de toda conquista, certo? E aí o nosso devocional continua aqui. Esse é meu grande desejo e oração para cada um de nós, para cada uma das minhas ovelhas, filhos espirituais, também cada leitor desse devocional. Oro para que você esteja tão instruído e firme na fé, que possa também aconselhar, edificar, instruir e disciplinar outros irmãos. Afinal, somos abençoados para abençoar, que recebemos assim, o fazemos para repartir com nossos irmãos da família da fé. Ou seja, aqui dá para a gente entrar um pouco na mentalidade do nosso pastor e perceber o quão que é transbordante essa mentalidade dele, o quanto que é de entrega essa fé, porque ele pede para que nós nos instruímos a ponto de podermos instruir outras pessoas também, que nós tenhamos fé capaz de aconselhar outras pessoas, né? E que nosso crescimento espiritual possa ser tamanho a ponto de nós podermos discipular outras pessoas também, né? E ele continua aqui. O apóstolo deixa claro em sua epístola que ele tinha muita confiança na fé dos irmãos, enfatizando que eles estavam cheios de bondade, ou seja, com uma motivação pura, não com teimosia e rebeldia. Eram conhecidos por serem pessoas corretas e generosas, isto é, ainda mais admirável se pensarmos no contexto de Roma, em que seus cidadãos eram muito orgulhosos por seu status social e poder econômico. E a regra já era o desprezo ao judaísmo, origem de Paulo. Mas estes cristãos demonstravam bondade e humildade e tinham a disposição para respeitar e honrar a autoridade apostólica de Paulo. Além disso, eles eram irmãos cheios de conhecimento a respeito dos fundamentos e as doutrinas da sua fé, ajudando outros a crescerem nisso também. Quando o conhecimento está aliado a um coração bondoso e humilde, há a multiplicação deste conhecimento e deste mesmo caráter. Ou seja, quando o conhecimento está aliado a um coração bondoso e humilde, há a multiplicação deste conhecimento e deste mesmo caráter. Nosso coração é terra fértil, turma. Nosso coração é o terreno em que nós podemos plantar humildade, plantar bondade, plantar discernimento, para que nós possamos colher cada vez mais e levar cada vez mais isso para a vida das outras pessoas via transbordo. E quando nós estamos preparados, nós estamos humildemente preparados para entregar aquilo que temos, consequentemente, nós vamos nos deparar com pessoas que estão precisando daquilo que nós estamos levando. Porque basta nós pisarmos do pé para fora da nossa casa que nós podemos observar o quanto que nós ainda temos de espaço para transbordar o amor de Deus nesse mundo. O quanto que nós podemos ser luz na vida das pessoas pelas quais nós passamos diariamente. Certo? Então ele continua aqui. Paulo estava terminando o seu ministério, mas estava em paz, porque sabia que tinha valido a pena. Eu oro e desejo que assim você esteja vivendo também com o coração repleto de bondade e humildade, plenamente instruído com a palavra do céu e fortalecido no Senhor, ajudando outros a levarem à frente esta missão. Ou seja, a nossa missão é ajudar com que outros também continuem caminhando na direção do reino. A nossa missão é como se fosse aquela corrida em que você pega o bastão e continua até passar o bastão para o seu próximo e ele dá continuidade nessa corrida. E que o início da corrida dele depende da conclusão da sua. Então que a nossa conclusão, que a nossa corrida seja uma corrida cheia de sentido, seja uma corrida cheia de significado. E que o nosso significado seja capaz de produzir boas memórias e deixar um legado verdadeiro e positivo nesse mundo, para que nós possamos continuar nas memórias das pessoas, mesmo depois que nós já não estivermos aqui, e que nós estivermos partidos para estarmos com Jesus no reino. E que, enquanto nós estivermos aqui, a nossa missão seja dar continuidade nessa corrida, seja levar o bastão para que nós possamos concluir uma vida justa, uma vida em verdade, uma vida em humildade,
uma vida de entrega, uma vida de construção, para que quando nós passarmos o bastão para o outro, o degrau inicial dele seja o nosso teto. E assim nós vamos continuar desenvolvendo e evoluindo, porque quanto mais nós evoluirmos, mais próximos do reino nós vamos conseguir viver. E quanto mais próximo do reino nós vivemos, consequentemente, maior vai ser as manifestações do poder de Deus que nós vamos enfrentar, que nós vamos experimentar e que nós vamos transbordar aqui nessa terra todos os dias. Certo, turma? Então que seja um dia feliz, um dia abençoado e um dia produtivo para nós. Por quê? Obrigado, Jesus, por a oportunidade de estarmos aqui hoje, pela oportunidade de estarmos dividindo um pouco do nosso conhecimento, um pouco da nossa humildade, um pouco do nosso direcionamento, para que, a partir desse direcionamento, nós possamos discipular aquele que está fora da linha e possamos compartilhar com aquele que está na caminhada e também possamos estimular aquele que está mais avançado a continuar caminhando ainda mais rápido, continuar correndo ainda mais rápido e mostrar que existe um sentido na nossa corrida, existe uma direção pela qual nós precisamos correr. E a partir do momento que nós abrimos os nossos olhos para enxergar esse verdadeiro sentido, para entender qual é o verdadeiro significado dessa corrida, consequentemente as pessoas deixam de caminhar na direção errada e passam a se converter e correr com velocidade muito mais acelerada na direção certa. E a direção certa é a direção do reino, porque Jesus é a nossa luz e nós precisamos acender cada vez mais essa luz pelas pessoas pelas quais nós passamos no nosso dia a dia. E que, em nome de Jesus, seja um dia feliz, abençoado e produtivo para nós. Um grande abraço, turma. Fiquem com Deus. Fui!